no trabalho de parto, existe um fator isolado, sim, isso para encefalopatia neonatal e paralisia cerebral, que é uma das coisas que mais a gente tem medo, né? E a população tem medo como um todo, né? Como que se o trabalho de parto é que causasse paralisia cerebral, que o parto normal fosse o vilão, porque o parto normal ele é o que causa as anóxias, entre outras coisas. Só que com um aumento da intervenção da cesárea, a gente não teve redução das internações dos bebês em uteronatal por anóxia neonatal. A gente teve um aumento, sim, de bebês prematuros, porque tem muitas cesáreas que são feitas com 37 semanas, e aqueles bebês que vão para a UTI por conta de um parto normal, quem é de UTI sempre descriminaliza, né? Fala, lá tá o bebê na UTI porque tentou parto normal, Então, existe um fator, sim, que pode acontecer uma hipóxia intraparto, então uma hipóxia ou uma anóxia. Então, a gente tem que saber definir o que é cada uma das coisas. Então, a hipóxia é a diminuição do oxigênio circulante para o bebê durante o trabalho de parto ou durante a gestação. A anóxia é a ausência de oxigênio por um período de tempo, ou porque se ele ficar muito tempo em anóxia, ele vai a óbito. Mas tem sim os períodos, tem alguns bebês que tem uma diminuição da circulação de oxigênio cerebral, e tem aqueles bebês que vão ter uma ausência de oxigênio cerebral. Tem muita gente que tem medo do mecônio, porque o mecônio ele pode trazer a síndrome de aspiração meconial e isso ser um dano para o bebê, mas de fato o mecônio ele acontece por uma diminuição de oxigênio intraútero do bebê em algum momento, em alguma situação, que não necessariamente acontece intraparto, e por conta dessa diminuição de oxigênio há uma liberação da musculatura lisa, e como o intestino é musculatura lisa, ele acaba liberando mecônio. Uma vez mecônio, sempre mecônio. Então, o problema não é o mecônio, o problema é em qual momento ele teve essa diminuição de oxigênio, né? E não tem necessidade, se o coração do bebê tá bem, tá ok, não tem necessidade alguma de ir para uma cesárea. Tem uma necessidade de fazer controle da frequência cardíaca fetal. As patologias obstétricas, elas são bastante responsáveis pelas diminuições, pelas hipóxias e pelas anóxias, e o manejo inadequado do trabalho de parto. Pré-natal mal feito, porque um pré-natal mal feito, porque ele acaba não vendo algumas situações importantes, que, por exemplo, de patologias obstétricas. Então, se a gente pegar uma pré-eclâmpsia, que pode acontecer em qualquer momento da gestação, né, em qualquer mulher, e a gente vê aí mulheres não sendo diagnosticadas adequadamente, não sendo cuidadas adequadamente, esse bebê já tem uma diminuição de oxigênio, porque a mulher que tem uma pré-eclâmpsia, que sofre de uma pré-eclâmpsia, ela tem um comprometimento do bebê, principalmente circulatório. Então, a placenta deixa de nutrir de maneira adequada. Assim como o diabetes gestacional, né, gente? Quem tem diabetes gestacional que não foi diagnosticado, e não só diabetes gestacional. Então, quem tem diabetes gestacional que não foi diagnosticado, não foi controlado, não foi cuidado, esse bebê tem um risco maior de hipóxia e de anóxia neonatal, certo? Então, se a gente colocar aí, sempre, se a gente for ali, a gente teve aí uma grande exposição de Covid, e o Covid, a gente sabe que ele trouxe impactos para os bebês e para as mulheres, tá? A gente tem a colestase, então a gente acompanhou recentemente uma mulher com colestase, e a colestase, ela traz também impacto na qualidade de vida do bebê, né, de cuidar do bebê. Então, a gente precisa saber cuidar. Então, agora, a frequência cardíaca fetal, ela, no trabalho de parto, ela vai trazer muitas informações, não só no trabalho de parto. Recentemente, essa semana, a gente foi para um pré-natal, as meninas estavam em pré-natal, e aí, durante a ausculta do bebê, era um bebê que estava com ausculta arrítmica. Então, tinha uma arritmia do BCF. Então, ele tinha aceleração, baixava, ia lá para 110, 115,
115, de repente ele ia para 125, 130, tum, 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 daí ele voltava para 90. Então ele tinha uma arritmia. Tem indicação de cesárea? Não, tem indicação de acompanhamento. Então ela saiu do pré-natal e foi direto para o hospital, porque a gente precisava garantir que esse bebê estava bem, né? Então ela fez um ultrassom, ela fez um cardiotoco, constatou arritmia. Só que o Doppler estava bem. Então, o que é o Doppler? O Doppler é o fluxo sanguíneo placentário. Então, o fluxo sanguíneo placentário estava bom. Então, ele estava nutrindo aquela placenta e aquele bebê estava bem. Então, o Doppler estava bem, mas tinha uma arritmia que era real, que estava ali. E aí, a gente começou com os métodos de indução, porque também ela já estava bem perto, ela já estava com 40 semanas. Na verdade, a gente nem fez muita coisa, ela já entrou em trabalho de parto, logo em seguida. No mesmo dia, acho que à noite, ela entrou em trabalho de parto, ou no dia seguinte, não lembro direito. Mas enfim, era uma mulher que precisava de um acompanhamento mais próximo. Então não adianta a gente achar que a gente não tem que ir para a casa dela, a gente precisa ir para a casa dela. No meu caso, que faço acompanhamento de trabalho de parto domiciliar, né? Para ir levar ela para o hospital, era um parto hospitalar. Ah, se fosse um parto domiciliar, provavelmente se fosse um parto domiciliar, eu contraindicaria ele naquele momento. Falava que por conta da arritmia, que a gente não sabia qual a repercussão que causaria no bebê, a gente teria indicação de ter um nascimento hospitalar, porque naquele momento um bebê com arritmia não tinha indicação de nascer em casa. Então a mulher ficou bastante abalada, né, por conta que o bebê tá com arritmia, então tá estranho, vai para o hospital, mas enfim, ela entrou em trabalho de parto. E aí uma das parteiras de apoio, porque a gente tem parteiras de apoio aqui na comadre, foi para a casa dela. E ficou na casa dela, acompanhando a frequência cardíaca do bebê. E a frequência cardíaca do bebê ficou bem. Em nenhum momento teve bradicardia, em nenhum momento estava disrítmico. E aí a gente ficou tranquilo. Fizeram bastante exercícios, movimento de quadril, fizeram spinning. Então, fizeram bastante exercícios ali, e aí chegou um momento que ela não estava mais dando conta de ficar em casa, ela queria ir para o hospital. E aí ela foi para o hospital com 6 para 7 centímetros. Chegou no hospital, ela pediu analgesia. Então, foi feito os cuidados que precisam ser feitos e foi feito o acompanhamento lá de BCF, foi colocado o cardiotoco. E aí, fez analgesia, ela evoluiu em 2, 3 horas para 9 centímetros, e mais 2, 3 horas nasceu. Nasceu de parto normal. Então, para a gente entender que em algumas situações, esse bebê, ele era um bebê fator de risco para apresentação de hipóxia, de anóxia, de diminuição de oxigênio intrauterino, sim. O que eu faço com ele? Tiro ele da barriga da mãe? Não, faço um acompanhamento. Porque não significa que fazer esse bebê nascer via alta vai melhorar a qualidade de vida dele. A gente tem que entender que o parto normal ele tem benefícios. Passar por trabalho de parto, os hormônios do trabalho de parto, passar pelo canal vaginal é importante para a mulher e para o bebê. Não é mimimi, não é balela, não é nada disso. É real, tá? Vou repetir, que eu repito 1000 vezes. Se fosse para a gente nascer pela barriga, teríamos nascido com zíper na barriga, mas fomos criadas com vagina. Então, a vagina também tem a função do bebê passar.